Olá, estamos em mais uma série, Encontros Memoráveis, falando sobre tendências. Nosso dia de tendência são as RPPNs, mas hoje nós vamos além das RPPNs, nós vamos falar de tendências do mundo, do universo da conservação brasileira. Nós estamos aqui conversando com o Cláudio Maretti. Cláudio, seja bem-vindo, vou lhe apresentar. Primeiro, agradecer a sua presença. É um encontro memorável, como o próprio nome do projeto fala. Encontros memoráveis têm a proposta de fazer pontes, né? Fazer pontes entre mundos diferentes como o nosso. Nós estamos unindo o terceiro lado do triângulo, porque há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, no Brasil, o mundo rural se uniu ao mundo do turismo, dando vida ao turismo rural. Então, pessoas inovadoras do mundo rural tradicional, aceitando a pluriatividade no campo, há 30 anos atrás. Depois de 30 anos, eu acho que o nosso universo está fechando um triângulo, trazendo a conservação, a preservação, as unidades de conservação, o processo de encarar essa relação com sabedoria, com estratégia, e é esse nosso terceiro. Então, assim, hoje nós estamos fechando um triângulo que começou há 30 anos atrás, um encontro memorável que traz universos diferentes em comum. Então, eu fico muito feliz. Estamos gravando num ano muito difícil. Nós estamos gravando fica num canal de YouTube. É importante dizer que nós estamos gravando no ano de 2020, estamos bem no fim do ano de 2020, num ano que o mundo aprendeu a lidar com a Covid, e esses encontros memoráveis têm o objetivo de trazer perspectivas para 2021. Já agradeço, vou apresentá-lo, me permita fazer a apresentação antes da sua fala. O Cláudio Maretti atualmente é pós-doutorando no Departamento de Geografia da USP. Trabalha com um tema interessantíssimo, que eu também estou curiosa para ouvir, é a tendência da tendência, que é a conservação colaborativa em áreas protegidas. Ele tem cerca de 38 anos de dedicação à gestão, prática, liderança, pesquisa e disseminação sobre áreas protegidas, conservação da natureza, ordenamento territorial, povos e comunidades e seus territórios tradicionais e desenvolvimento sustentável. Atualmente é consultor e pesquisador independente, focando temas como conservação colaborativa e relações entre a sociedade e a natureza. Ele é doutor em Geografia Humana, pela USP, com tese sobre a história, organização social e gestão territorial comunitária no arquipélago Bolama-Bijatos, tá certo? Como é que é? Bijajos? E contexto e regional na África Ocidental. Mestre em Engenharia, Planejamento Geológico e Geotécnico pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, com dissertação sobre Planejamento Regional e Urbano na região do estuário Lagunar de Guape e Cananéia, litoral extremo sul de São Paulo. Graduado em Geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, foi presidente e diretor do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, o ICMBio, foi líder da Iniciativa Global Amazônia Viva da WWF e foi dirigente da WWF Brasil. Coordenador de projeto da União Internacional de Conservação da Natureza na África Ocidental, na Guiné-Bissau. Consultor internacional de Patrimônio Mundial, Galápagos, Equador e Moçambique. Técnico e dirigente da Fundação Florestal aqui de São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente. Muito bem. E atuando principalmente numa região que está em pleno destaque em 2020, que é o litoral paulista e Vale do Ribeira. Este é o nosso convidado do Encontro Memorável. Este é o nosso terceiro ponto do triângulo, que é o triângulo de um universo rural, turístico
e agora abrindo para este... Cláudio, nós estamos numa ponte, seja muito bem-vindo. Estamos aqui nessa conversa múltipla de falarmos sobre um universo tão distinto. Seja bem-vindo. É com Obrigado, obrigado, André, obrigado pela oportunidade, sobretudo por esse objetivo de construir pontes e viabilizar entendimento entre diferentes segmentos da sociedade, que eu acho que é a única forma da gente realizar coisa concreta, positiva. Eu parto do princípio sempre de que ninguém consegue fazer nada mais importante sozinho. É muito estratégico ter essas conexões entre grupos, entre pessoas, entre organizações, porque eu acho que daí saem as realizações que são positivas. Como você mencionou, eu tenho aí algumas décadas de especialidade em áreas protegidas. Eu entrei nesse tema porque eu cheguei à conclusão que as áreas protegidas são muito importantes, elas são muito eficazes. Tem uma conversa, uma discussão que diz que as áreas protegidas são uma coisa isolada, fechada, reservada, e que isso não ajuda, porque o que nós precisamos é da sustentabilidade da sociedade toda. Eu acho que aí são dois lados da mesma moeda. Infelizmente, a sustentabilidade, de forma geral, ela ainda não foi alcançada. A gente continua degradando o ambiente e, atualmente, isso leva a uma redução da nossa qualidade de vida, a uma perda de condições de bem-estar, de saúde e, portanto, da qualidade de vida. E, nessas condições, infelizmente, a gente tem que ter medidas especiais para proteger a natureza de nós mesmos. Dizem que o Lutzenberg falava que quem faz isso não pode ser uma sociedade séria. Mas o que eu acho que isso indica é que nós temos, sim, doenças na nossa sociedade que chegam ao ponto de degradar aquilo que nos faz bem, de destruir aquilo que é a base do nosso bem-estar. Então, as áreas protegidas, entendidas aqui no sentido mais amplo, elas são uma forma da gente cuidar de uma parte da natureza. Elas incluem o que a gente chama de conservação, que é a interação da sociedade e a natureza, por exemplo, com o uso sustentável, o próprio turismo, e elas permitem, portanto, elas organizam, elas viabilizam esse acesso da sociedade aos benefícios dessa natureza conservada. Então, dentro dos meus estudos, especialmente agora no pós-doutorado, a gente pode fazer uma análise histórica das áreas protegidas e nós temos, no meio disso, um modelo que acabou ficando universal e que já foi ultrapassado, mas que foi muito importante, com pontos positivos e negativos, que é o modelo dos parques nacionais. Os parques nacionais, eles partem do pressuposto de preservar uma área para turismo, para visitação. Então, a conservação e o turismo e a visitação, eles são duas partes do objetivo, de um conjunto de objetivos desse modelo de áreas protegidas. Esse modelo foi sendo melhorado, ele se transformou em universal. Praticamente todos os países do mundo hoje adotam, de alguma forma, uma política pública de áreas protegidas. Nós temos vários acordos internacionais e vários trabalhos sendo feitos no sentido da homogeneização, da orientação, do apoio às áreas protegidas, inclusive, hoje um pouco em desuso, mas nós temos uma lista das Nações Unidas de áreas protegidas. Então, em um determinado momento da nossa história, aí, a segunda metade do século passado, foi importante esse reconhecimento internacional sobre esse esforço dos países. Mas o modelo ele era baseado em áreas de propriedade pública do governo federal, prioritariamente sem gente, essa noção da natureza intocada, da natureza vazia, porque era uma perspectiva da população que se urbanizava, de uma população urbana que tinha
a nostalgia de uma natureza e queria mantê-la intocada, embora ela tivesse sido já alterada por processos humanos. E associava justamente a conservação a essa possibilidade de voltar, de visitar, de estar presente nessa natureza. Hoje em dia, nós temos um conjunto muito amplo de modelos de áreas protegidas. O chamado novo paradigma das áreas protegidas foi reconhecido no Congresso Mundial de Parques de Durban, em 2003. E ele foi reconhecido porque ele já existia de fato. Então, no caso brasileiro, nós temos, por exemplo, o fato de que a lei nacional, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, define a possibilidade de várias categorias nos níveis federal, estadual e municipal. Então, o equivalente a um parque nacional pode ser definido por um estado ou por um município. Mas também temos as categorias que são de outros tipos, como, por exemplo, no interesse do uso sustentável, prioritariamente, que pode ser combinado com o turismo. E temos chamados tipos de governança, as áreas com gestão compartilhada com comunidades tradicionais extrativistas e também as reservas privadas. Isso dentro da legislação brasileira. As reservas privadas, oficialmente reconhecidas, são as reservas particulares de patrimônio natural, as RPPNs que você mencionou. Então, há um conjunto de diversidade de situações muito grande. Isso depende do tipo do serviço que nós temos mais interesse. Uma parte importante dos conceitos que estão atrás da definição e da gestão das áreas protegidas vem do interesse da conservação da biologia, da ecologia, hoje usando o conceito da biodiversidade. A biologia da conservação, ela vê elementos como, por exemplo, a necessidade de grandes áreas para proteger os animais que estão no topo da cadeia alimentar, como é o caso das onças pintadas, da nossa arpia, da nossa grande águia, segundo alguns parâmetros, considerada a maior ou mais forte do mundo, embora em termos de asas e tamanho específico possa ser a segunda ou a terceira, mas é uma águia fenomenal, tipicamente da nossa região. Porém, se nós estamos falando de mitigação das mudanças climáticas, nós estamos falando em grandes áreas florestais, não necessariamente nos campos naturais. E se nós estamos falando de adaptação às mudanças climáticas, nós já estamos falando muito mais de áreas próximas do interesse da ocupação. Então, é o controle dos grandes eventos mais drásticos, climáticos, e das consequências na ocupação, como as enchentes e situações desse tipo. Para a promoção da saúde, nós estamos falando em pequenas áreas distribuídas no entorno ou dentro das áreas urbanas. E, nesse particular, existe, por exemplo, o interesse de áreas que não são necessariamente típicas das unidades de conservação, com prioridade de conservação da biodiversidade, mas elas estão voltadas especialmente ao bem-estar. Então, considerando essa diversidade toda, a minha pesquisa de pós-doutorado, ela foca exatamente em que talvez o que nós precisamos atualmente é reconhecer que existe uma diversidade de interesses e uma diversidade de atores sociais, de grupos sociais, com interesses diversos, e que todos eles se beneficiam das áreas protegidas, mas que a gestão delas tem que se adaptar a essa diversidade. Para proteger a onça pintada, eu preciso de grandes áreas, por exemplo, no Pantanal, mas para proteger a possibilidade de eu ter um lugar verde para eu me exercitar no dia a dia, eu preciso de uma pequena área verde no meu bairro. Então, o que nós estamos falando é que, historicamente, você falou da junção de dois pontos, que são o ponto da produção agropecuária, da propriedade da produção agropecuária, com a vertente do turismo. Eu diria que existe também uma união de décadas já
entre a produção agropecuária e a conservação da natureza. O antigo Código Florestal, a época dos códigos no início do século XX, falava justamente em proteção da sustentabilidade, em conservação dos elementos de sustentabilidade da produção agropecuária. É a noção, por exemplo, de proteção das nascentes, que fica mais evidente para nós. Proteger as nascentes, proteger a vegetação ao longo dos cursos d'água, significa garantia dessa água que é utilizada também para a produção agropecuária. E entre outros fatores. Hoje em dia, nós estamos numa situação em que a humanidade ela cresceu muito, urbanizou grandes áreas, transformou grandes áreas em áreas produtivas do ponto de vista da agropecuária, mas também destruiu muitos ecossistemas, uma parte importante dos ecossistemas. Então, essa escassez da natureza faz com que ela seja cada vez mais valorizada, porque nós estamos hoje, escassez relativa, obviamente, porque nós estamos hoje dependendo de benefícios que nem sempre estão à mão, estão mais fáceis. Então, nós podíamos falar daquela noção de proteção das águas, com as nascentes, com a vegetação ao longo dos rios, com a proteção da erosão também nos solos onde é feita a agricultura e assim por diante, mas nós podemos falar também de um elemento mais moderno, que é a infeliz situação das mudanças climáticas, onde a parte dos combustíveis fósseis é a parte mais importante, mas o desmatamento e a degradação das florestas também contribuem para uma mudança que nos afeta a todos. Existem já estudos científicos demonstrando que, em certas situações da Amazônia Legal, já há um retardo de uma chuva que permitia, por exemplo, 2 colheitas em algumas propriedades, em função de os ares, as correntes aéreas da atmosfera carregarem hoje menos umidade, passando por áreas desmatadas. Essa pesquisa foi feita no Mato Grosso e no Pará, e tem informações mostrando que áreas que ainda mantêm a floresta mantêm mais umidade, e esse impacto das mudanças climáticas, que é global, ele se reflete de forma diferenciada em propriedades que estão, digamos, a jusante na corrente aérea de áreas desmatadas são mais afetadas. Aquelas que estão a jusante na corrente aérea de áreas ainda florestadas são menos afetadas por esse retardo da chuva que dificulta a produção das 2 safras. Agora, nós poderíamos ir além e discutir os benefícios aqui ou acolá. O fato é que, ao conservar a natureza, nós estamos prestando um benefício que é coletivo. Ele é coletivo em algumas perspectivas, numa escala global, mas em algumas situações ele é positivo na escala local, como numa microbacia hidrográfica, ou na escala de uma paisagem produtiva, onde a agropecuária se combina com a conservação. Então, são 2 elementos aqui que nós estamos juntando. Um elemento que é aquilo que você menciona, que você tem essa tradição de trabalho, de contribuição, que é a junção da produção agropecuária com o turismo. E o outro elemento é esse que eu estou declarando da junção da conservação com a produção agropecuária. Ora, no momento atual, nós temos, e aí eu não sou o especialista para dizer, mas nós temos alternativas múltiplas para a rentabilidade da produção agropecuária e das propriedades rurais. Uma delas são as grandes plantações. A outra são os espaços de nicho, são os espaços mais específicos. E, nesse campo, a complementariedade das atividades me parece que é fundamental. Então, a perspectiva de existir produção agropecuária com turismo e com conservação cria uma viabilidade econômica
para propriedades que exploram justamente essa vertente da sustentabilidade econômica, que é também social e ambiental, com nichos mais específicos que estão baseados na cultura, que estão baseados na história, na qualidade, na diversidade dos atrativos turísticos, na qualidade da conservação ambiental e também na produção agropecuária que seja sustentável. Essas propriedades da área rural, e aí existe, você sabe, e quem nos ouve também, uma discussão sobre o que define o rural. A gente que entende o rural em contraposição ao urbano. Mas, então, se o interesse é urbano, o Parque Nacional seria urbano e não rural. Mas o Parque Nacional está colocado numa área rural, num meio que não é urbanizado. Então, ele seria rural, não urbano. A gente que define o rural pela produção agropecuária. Aquilo que produz é rural, aquilo que não produz, embora estando no meio rural, não o seria. Eu prefiro essa noção mais simplificada da paisagem com características rurais e, portanto, em contraposição ao estar dentro da cidade, e obviamente a gente tem a transição das áreas periurbanas em muitas situações, em muitos países, mas aquilo que está fora das cidades, que compõe áreas conservadas, áreas produtivas, áreas abandonadas. Isso é o universo rural que eu me refiro aqui. Então, essas áreas incluem um potencial de valorização, de produção, de sustentabilidade socioeconômica, na minha perspectiva, se juntar esses 3 pontos do triângulo que você mencionou. O turismo ele chega com uma possibilidade de viabilizar essa economia da propriedade além do que a produção agropecuária permite. Em algumas situações, até de recuperar a função econômica de áreas que foram abandonadas, porque ou a família migrou para um interesse mais urbano, ou houve uma degradação relativa de solos, ou houve uma situação qualquer em que aquela atividade agropecuária não é mais tão forte como foi um dia, não é mais o carro-chefe, e a propriedade fica numa situação ou esperando uma solução de valorização imobiliária, ou uma definição familiar, ou como lastro patrimonial para uma empresa, mas ela não tem uma atividade fortemente produtiva. Algumas dessas áreas têm características culturais e históricas interessantes. Então, eu juntaria, inclusive, esse lado da conservação da natureza com a conservação da cultura e da história, obviamente, dependendo de cada local, como potenciais que podem fazer das propriedades produtivas do ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, oferecer benefícios do ponto de vista social e ecológico. Eu acho que um dos grandes problemas que nós... Pois não. Desculpa, não lhe escuto. Oi, desculpa te interromper. Eu fiquei pensando quando eu comecei a Lívia apresentar do triângulo, né, que eu reuni triângulo, turismo e o rural, e que você fala da existência desse triângulo, e eu concordo que é o do rural com a conservação. Na verdade, então, nós estamos aqui num encontro memorável falando de um triângulo de 3 faces, né? Nós estamos falando de de todo um processo de união de universos que é o tridimensional. Nós estamos falando na tridimensão desse encontro, em algum momento, do universo rural produtivo com a preservação. E aí nós temos realmente modelos incríveis no país inteiro de empresas agropecuárias e conservacionistas. É bem interessante a gente ver isso, é fato. Esse universo do turismo com o mundo rural que também se encontra. Então,
na primeira coisa dos encontros memoráveis é que não é um triângulo só, é a tridimensão de vários triângulos que se unem. Eu acho que tem toda a razão. Eu só te cortei porque eu falei, isto é algo memorável, o que você acabou de falar é algo para a gente anotar, que existem vários triângulos e esses triângulos, o que estão acontecendo é que eles estão se aproximando. Eles estão trazendo uma tridimensão e essa tridimensão dá um movimento circular estratégico muito interessante, né? E que aí vem em todas as bases. Mas era só isso que eu queria te dizer. Por favor, continue. Eu entendo que sim, que existem esses vértices e essas conexões bilaterais, mas que, no fundo, a gente chega a uma construção tridimensional de múltiplas arestas, faces e vértices, e que, obviamente, cada situação real, cada área, cada condição de região ou de propriedade tem potenciais de combinar isso de forma diferente, mas que, no geral, a combinação dessas características abre uma potencialidade que é muito positiva. Eu ia justamente mencionar que eu acho que um grande problema da nossa sociedade atual, que gera um malefício terrível, é quando se percebe aquela lógica do aproveitamento individual de curto prazo em detrimento do interesse coletivo. Isso é muito distante de uma discussão de ser contra o setor privado, ser contra a propriedade privada, de ser contra a rentabilidade, o lucro, etc. Isso significa o prejuízo coletivo a favor de uma apropriação individual. Na medida que a gente pensa em agropecuária sustentável, isso já está equilibrado, porque você tem benefícios do emprego, da movimentação da economia e do produto dessa atividade econômica, da produção, mas tem isso feito de tal forma que você não está agredindo, por exemplo, a situação daquele vale, daquela bacia hidrográfica, de forma que as enchentes vão matar pessoas a jusante lá embaixo no vale, de forma que nós vamos ter uma condição de erosão dos solos, em poucas décadas, uma diminuição muito forte da produtividade, de forma que nós podemos ter a contribuição às mudanças climáticas que prejudicam a todos pelo acirramento desses eventos climáticos intensivos. Isso significa que essa atividade, quando ela é produtiva e é sustentável, o bem coletivo está incorporado, ainda que seja uma propriedade, uma atividade do setor privado, uma propriedade privada e uma atividade empresarial. Essa dicotomia que eu acho que ela é maléfica. E quando a gente vê situações sociais, por exemplo, existe você mencionou o Vale da Ribeira, mas existe uma reserva de um grande grupo empresarial do Vale da Ribeira que encontrou, dentro do que eles alegam como sua propriedade, uma comunidade lá vivendo com traços ainda de cultura tradicional. E a opção desse grande grupo privado foi de não expulsar essa população. Haveria um debate jurídico se, por exemplo, se a propriedade é de fato da empresa ou do grupo empresarial, se havia possibilidade de uso capião, se a comunidade fosse definida como tradicional, teria o direito a ficar mesmo em conflito com a propriedade. Então, poderia haver uma situação jurídica que eventualmente beneficiaria ao grupo empresarial, mas poderia ser traumática para ambos. A solução deles foi: vamos propor um acordo, vamos trabalhar no turismo para beneficiar a propriedade, o dono da propriedade, que é o grupo empresarial, e a comunidade agrega à perspectiva empresarial a cultura, a possibilidade do calor humano no recebimento do turista. Então, a alimentação,
a história daquela comunidade, são elementos adicionais nesse turismo de uma propriedade rural, nesse caso, no sentido de uma área conservada, não necessariamente de produção agropecuária. Então, essa é uma solução que prevê o benefício privado, que prevê o benefício empresarial da propriedade privada, mas pensa também no interesse coletivo e na situação ganha-ganha. Então, o que eu acho é que hoje nós temos na área rural a possibilidade de múltiplas soluções de conservação. Existem regras que vêm de debate de séculos. O debate do Código Florestal não é nem de 15 anos, 20 anos, nem só da década de 60, ele vem do início do século passado e tem situações anteriores. Existe a possibilidade de legalizar e perenizar áreas da propriedade, por exemplo, através do que prevê a Constituição, que são os espaços territoriais especialmente protegidos, e através da Lei Nacional das Unidades de Conservação, uma reserva privada, uma RPPN, mas existem outros modelos de averbação, além da reserva legal, são muito usados em situações como, por exemplo, nos Estados Unidos, para a valorização de propriedades privadas através da averbação. E eu queria ainda enfocar uma situação que é quando, no interesse público coletivo, os governos definem áreas protegidas que se sobrepõem a áreas privadas. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma unidade de conservação que parte, em mais de 90% dos casos, existem ajustamentos de condutas, existem casos específicos, mas na grande maioria dos casos, de uma atitude voluntária do proprietário, pode ser uma organização, uma família, uma pessoa, uma empresa, mas de uma atitude voluntária do proprietário que presta um serviço à sociedade, garantindo que aquela área seja conservada para sempre. Mas existem outras situações que é o poder público que vem e coloca restrições na propriedade com fins de proteger o ambiente. Nesses dois casos, o turismo pode ser a solução não só econômica, como também de permitir o acesso. A conservação da natureza nos traz benefícios, como, por exemplo, a biodiversidade lá conservada, evitar a emissão de carbono e as mudanças climáticas, mas ela é pouco rentabilizada no sentido social, não só econômico, se nós não permitirmos o acesso da sociedade a essa natureza. Então, uma área protegida, ela é também um meio que viabiliza mais facilmente esse acesso. A organização desse acesso, que é basicamente o turismo. Aí você vai me corrigir, eu falarei bobagens provavelmente, mas o turismo tem definições formais, né? Antigamente se falava de que você precisa dormir um dia fora de casa para ser chamado de turismo. Então, podíamos chamar de visitação. A visitação a áreas protegidas, a visitação à natureza, que pode ser feita, inclusive, todos os dias, por um interesse de pessoas que moram na região e que querem esse ambiente natural, ou para fazer exercício, ou por benefícios de saúde, ou por prazer. Essa visitação tem múltiplas possibilidades, tem múltiplos interesses. Nós temos visitação associada a manifestações religiosas, que nós reconhecemos menos do que deveríamos. No turismo tem o turismo religioso, mas nas áreas protegidas nós temos que reconhecer mais essa possibilidade. Nós não estamos falando só de religiões de matriz africana, nós estamos falando também de religiões católicas, do catolicismo, mas também de outras denominações cristãs que fazem atividades na natureza e de outros grupos religiosos que têm relações místicas com essa natureza. Uma montanha, uma árvore, uma cachoeira, a selva em si mesma, são, às vezes,
representações ou presenças ou moradia, ou elas são em si mesmas entidades divinas ou místicas. Nós estamos falando agora de um crescimento de um turismo de natureza para a saúde, para o bem-estar. Vai desde aquele local que eu já mencionei, que as pessoas visitavam cada dia para fazer os seus exercícios, ou visitam cada dia, espero que voltemos a essa situação de ir para os parques e áreas verdes, mas existe, por exemplo, aquela perspectiva de sessões regulares do chamado banho de floresta, onde a presença na natureza, a imersão na natureza, traz benefícios à nossa saúde e que deveria ser considerado da mesma forma que o médico prescreve melhor alimentação, exercícios físicos. As prescrições não farmacêuticas, elas também se associam à presença na natureza. Atividades regulares com acompanhamento clínico ou atividade de imersão com abertura dos sentidos e meditação. Quando eu fui convidado a ser presidente do Instituto Chico Mendes, que é responsável pelos parques nacionais e outras categorias no Brasil, eu fiz uma enquete rápida com os meus conhecidos. Eu trabalhava já com áreas protegidas há décadas, mas nesse momento eu quis perguntar: por que você gosta, vai a uma área protegida? E quase ninguém respondeu para conhecer a biodiversidade. Então, a sensação de liberdade, a possibilidade de fazer um esporte mais prazeroso, a reconexão por crenças místicas, a reconexão porque talvez dê um equilíbrio em função das nossas origens, segundo correntes da ecopsicologia. Então, reconexão não mística, mas simplesmente com a nossa terra, com a nossa casa, que veio da natureza, nós viemos, somos parte da natureza. Então, há uma série de interesses, e esses interesses, na hora que nós estamos falando em turismo rural, nós estamos falando da combinação da possibilidade do lazer, do prazer, com saúde, com o prazer ligado à gastronomia, com o conhecimento ligado à história e a essa face fundamental do Brasil, que é da produção agropecuária. Então, há uma série de combinações que são mutuamente, que se influenciam mutuamente de forma positiva, para levar a uma qualidade complementar de um turismo, por exemplo, num resort qualquer, muito similar um do outro, muda o formato e a metragem da piscina, mas basicamente o estar do lado da piscina, tomando um drink ou não, é sempre o mesmo. Então, uma parte da sociedade não se satisfaz com esse turismo só. Ela quer conhecer, ela quer ver diversidade, ela quer reconectar, ela quer aprender, inclusive com as nossas raízes brasileiras, com a nossa história, com a nossa natureza. Então, essa possibilidade desse turismo nessas áreas rurais, de forma ampla, como eu discuti antes, existe também nas áreas protegidas definidas por governos, que são públicas. E eu acho que os governos têm que estar mais abertos a esse diálogo. Então, a conservação colaborativa, ela reconhece que múltiplos setores da sociedade conservam a natureza, inclusive setores do âmbito rural. Segundo, que há múltiplos interesses, nessa natureza conservada e que nós temos que promover as parcerias e atender esses múltiplos interesses. Interesse religioso, de saúde, de pesquisa, de biodiversidade, de proteção das águas, de qualidade do turismo, etc. E o terceiro, quer dizer, a consequência disso é que os órgãos públicos que gerem sistemas de áreas protegidas devem ter essa perspectiva mais aberta, mais inclusiva e na busca de um desenvolvimento que seja mais equitativo. As propriedades rurais podem desenvolver suas reservas privadas, podem estar submetidas
e aproveitar positivamente uma proteção pública, governamental. Mas é, talvez, na coletividade, na conectividade, que a solução melhor estaria encontrada. Quando a gente pensa em turismo, novamente você vai me corrigir, produto turístico, uma região turística, normalmente não é feita de uma propriedade só, de um atrativo só. Então, hoje em dia nós defendemos, por exemplo, os roteiros de conectividade. Então, as trilhas de longo percurso, como a Transmantiqueira, ligando áreas protegidas e áreas não protegidas, e outras trilhas de longo percurso estão explodindo pelo país, eu acho que é uma demonstração de valorização de possibilidades de turismo de uma área que, isoladamente, pode ser ótimo, mas que, estando nessa associação, nessa conexão, pode se valorizar muito mais. Existem frentes ainda relativamente pouco exploradas, falando em pontes, como, por exemplo, as trilhas de razão religiosa associadas a trilhas de razão de estar na natureza, de conhecimento. A combinação dessas possibilidades, e aí nós temos também a combinação possível, não só trilhas para caminhar, mas o cicloturismo em áreas rurais, como uma possibilidade complementar. É claro que os circuitos ligados por veículos, automóveis, também continuam presentes, mas essas outras possibilidades trazem um atrativo complementar. Então, quando eu penso numa propriedade, num interesse privado, se associar não só à reserva privada dentro da sua propriedade, mas talvez a áreas protegidas mais amplas, a redes de conexão, trilhas que conectam e regiões que têm uma gestão mais sustentável, que podem ser a região um atrativo, um produto, não um atrativo individual, mas um produto, uma área de interesse turístico. Concordo plenamente com você, mas eu acho que é interessante que o que a gente está, o nosso público hoje, certamente é aquela figura que vai ter que pensar sobre isso, se instituir esta realidade na sua propriedade individual e trilhar esse caminho da conectividade. Só se conectam quando há pontos, né? E o que nós estamos tendo que fazer é construir pontos para trazer conectividade. Sim, tem que ser, é uma questão de desenvolvimento regional mesmo. Quando a gente pensa na região, no território, a gente tem que pensar em unir pontos, só que esses pontos precisam se abrir para isso. Esses pontos precisam, primeiro, ter essa visão colaborativa, que aí eu falo que outro tema do encontro memorável, que é a tendência da tendência, que é o teu pós-doutorado exatamente, né? Que é essa conservação colaborativa, que vai também muito à margem do desenvolvimento colaborativo, né? Desse território. Eu acho que nós estamos sempre falando, e eu volto à figura do triângulo, porque eu acho que o triângulo dá multimovimentos, né? Você pode tridimensionar e pode trazer esse movimento. Quando você constrói, quando você se transforma alguém que tem uma propriedade privada, esta propriedade privada precisa se abrir a algo, que se abra à produção, que seja, mas que se abra à conservação, que transforme isso num produto que a demanda, e aí usar a terminologia, né, do turismo, que a demanda procure, ou seja, este novo público que procura pela liberdade, como você diz pela liberdade, pelo novo ar, é um público que exige isso. Então, se nós formos entrar no olhar do empreendedorismo, você atende ao seu público, mas também é algo que permite que você reúna pontos
vá para essas trilhas de longo percurso, que seja de base religiosa, que seja de base gastronômica, procurar que seja de base histórica. Quantos e quantos não procuram, por exemplo, que sejam de base produtiva? Quantos não procuram a arquitetura, a arquitetônica ou produtiva? A história do café do Cerrado, do café do bioma da Mata Atlântica, é bem interessante isso. É por isso que eu acho, Cláudio, que quando você entra nesse universo, ou seja, quando a gente consegue construir pontos deste universo e traz neste ponto para uma trilha colaborativa, aí é tendência da tendência. Aí a gente vai estar falando de um universo novo, de um universo inteligente, de um universo estratégico, preservacionista, ou seja, de um século novo, com pessoas novas. Novas não precisa ser na idade, né? Novas no pensamento. Isso ia ser muito interessante, hein? Imagina se a gente consegue fazer isso. E fazendo hoje nós estamos olhando a mesma paisagem, nós dois, por um acaso do destino, estamos em Atibaia. Imagina se a gente consegue trazer para Atibaia um modelo desse. Imagina se a gente consegue trazer para onde a gente vive aquele conceito dos 15 minutos, né, que é um conceito das cidades criativas, que reúne em 15 minutos todo esse universo. Ia ser delicioso. Isso podia ser em qualquer lugar do mundo. Unir tudo isso em qualquer lugar do mundo, você não acha? Eu acho, André, e eu vou me permitir pegar esse exemplo que você deu. A imagem que falso fundo atrás de mim é a imagem da minha varanda, é a Serra de Tapetinga com a Pedra Grande, que é um monumento natural estadual. Eu tenho 2 anos apenas de Atibaia, a cidade onde nós dois moramos hoje em dia, e eu aprendi nesses 2 anos que a cidade cresceu, viveu, tem sua história de mais de 300 anos, se relacionando com essa serra e essa Pedra Grande. Existem histórias de produção do passado, existem histórias de conflitos, existem histórias privadas, individuais, mas praticamente todo munícipe tem uma história em relação à Pedra Grande. Quando foi a primeira vez, quando olhou, onde mora, o prazer de olhar, a importância disso para a cidade. Então, existe uma relação cultural da cidade com essa beleza natural, que é uma unidade de conservação estadual, mas que para a cidade é parte da sua história. Ora, a solução para a efetiva conservação e para permitir uma visitação organizada dessa área, que é uma unidade de conservação estadual, portanto pública, passa por uma solução para os proprietários privados. Sem uma solução que permita o turismo privado ser, de um lado, sustentável e conservar essa paisagem que é protegida por lei, essa natureza que é protegida por lei, mas viabilizar também a sua atividade econômica, e já existem modelos surgindo nesse sentido, essa organização nunca vai ser bem feita e a manutenção, a conservação dessa área vai estar sempre em risco. Então, com esse exemplo que você me provocou, eu trago, na verdade, essa fase da minha vida. O que me interessa daqui para frente? Depois de mais de 40 anos de profissão, grande parte disso dedicado a entender, a gerir, a promover as áreas protegidas, hoje é ver quais são os caminhos, é promover esses caminhos para que a sociedade se aproprie e se beneficie disso, para que com esse benefício e esse sentimento de pertencimento, a gente possa dar solução para manter o que a gente tem ainda de natureza, que para nós na Mata Atlântica é cada vez mais raro. Atibaia ainda tem alguma vegetação, algumas montanhas,
de qualidade no seu interior e no seu entorno, e ela tem, por isso, um potencial de um desenvolvimento mais sustentável do que outras cidades que já perderam essa possibilidade. Mas, justamente, essa possibilidade é um elemento de posicionamento positivo de Atibaia para atrair um turista que gosta da história, da cultura, da gastronomia e da natureza e da qualidade de vida. Esse turismo ele pode ser promovido, incentivado, regulado por entidades municipais, estaduais e até federais. Mas ele vai ser feito por entidades privadas, em última análise. Existe a possibilidade de a gente ter no Parque Estadual de Itapetinga, aqui do lado, no Parque Natural Municipal da Grata Funda, que é integrado com o Monumento Estadual da Pedra Grande, a promoção dessas atividades pelo poder público, mas ele só vai funcionar se for feito em parceria com, por exemplo, organizações da sociedade civil, que já fazem a gestão compartilhada do Parque Municipal da Grota Funda, em parceria com os setores da sociedade que fazem os esportes, como, por exemplo, os clubes de voo na Pedra Grande. Esse potencial de crescer o turismo de caminhada, conectando a nossa Serra Tapetinga com a Serra da Mantiqueira e com a Cantareira, que é parte do mesmo maciço, perto do aeroporto internacional, chegando uma porta de entrada para um turismo até internacional, nacional e internacional. Então, essas possibilidades elas vão se dar na medida que a gente pensar em conservação colaborativa. O benefício e a dedicação do privado, do proprietário, predominantemente rural, mas também a parceria com o operador de turismo, com o poder público, com a sociedade civil, com as comunidades tradicionais, com os grupos organizados, como, por exemplo, de voo livre, de paraglider, de caminhadas de longo percurso e assim por diante. Eu acredito que essa é a solução mais benéfica e quase necessária. Uma tendência e é por isso que eu me dedico nesse tempo da minha vida. Eu provoquei você para Atibaia, claro, porque eu acredito que a gente sempre pode usar exemplos de casa, né? A gente pode fazer as nossas realidades serem modelos para uma realidade nacional. E quando a gente fala com universos, aqui em Atibaia nós temos também uma história produtiva rural, que está se refazendo, da história do morango, as produções de flores, as antigas propriedades de café, e que estes têm que se incorporar nesse movimento colaborativo, porque eles são as áreas do entorno. Quando a gente traz um modelo desse para que estas pessoas se integrem a esse sistema colaborativo de uma unidade pública estadual, dos equipamentos de voo livre, dos grupos de caminhada, das operadoras, das agências, e se a gente consegue construir, aumentar esse círculo produtivo, trazer que o mundo rural, esse mundo rural que existe, se integre. Eu acredito, eu trouxe a pauta Atibaia, porque Atibaia é onde a gente escolheu viver, né? E Atibaia é que a gente pode sonhar, é onde a gente pode fazer um modelo, e tomara que daqui a alguns anos a gente possa mostrar Atibaia como um modelo daquilo como a gente acredita nessa nossa fase que nós escolhemos agora, depois de caminharmos por uma trilha de vida profissional, resolvemos fazer algo, e esse algo tem que ser na nossa casa. E que eu não podia deixar a nossa conversa do encontro memorável, deixar Atibaia livre. Atibaia tem que escutar, porque se isso acontecer, vai ser um modelo
para muitas regiões produtivas, muitas regiões ambientais com potencial ambiental, com uma juventude com disposição e vontade de fazer diferente. Eu acho que nós estamos com uma nova geração de pessoas. Na nossa geração, estávamos conversando antes, a gente se fechou em castelos porque era necessário. Nós nos encastelávamos e defendíamos as nossas bandeiras. Agora nós estamos nos abrindo, dizendo, vamos conversar, vamos colaborar, vamos transformar o nosso universo produtivo rural, preservacionista, agora do turismo, agências operadoras, com toda aquela terminologia, valor net, preço, e temos um aeroporto aqui internacional, nacional. Eu acho que o mundo tem que preparar-se para pensar desta forma. Tomara que daqui a alguns anos a gente fale que Atibaia pensou dessa forma e se transformou num lugar melhor para nós moradores, para nós visitantes, turismo, e para o Brasil como um modelo colaborativo de preservação, conservação, natureza, turismo, produção, políticas públicas inteligentes e razoáveis. Olha, Atibaia, como todos os lugares, tem suas contradições, seus diferentes interesses, mas eu vejo que o fato de nós dois estarmos aqui também não é por acaso. E estarmos nos conhecendo até em torno desse assunto, né? E não termos uma história nem familiar, nem de convivência anterior. Não é por acaso. Eu vejo, por exemplo, desde que eu cheguei, menos de um mês depois, eu me conectei num grupo de voluntários, que chama Coletivo Socioambiental de Atibaia, que se dedicam, às suas horas livres, a produzir conhecimento técnico para ajudar a sociedade e o poder público. Existe, por exemplo, brigadas anti-incêndio voluntárias organizadas por uma ONG local. Esse conjunto de condições que entra em contradição e, às vezes, em desentendimento com outras partes da sociedade local, mostra que aqui tem futuro, que tem possibilidade, que tem perspectiva de desenvolver essas parcerias a partir de um caldo cultural e de organização da sociedade civil e de interesses, e que ele precisa justamente de fazer essas conexões, essas pontes, e tem um potencial enorme de gerar modelos para si, mas também para a região. Eu acredito que a solução de Atibaia não vai ser encontrada sozinha. Quer dizer, soluções a gente encontra todo dia, mas uma coisa mais interessante, um modelo mais sustentável de turismo, por exemplo, com natureza, com as atividades rurais, etc., ele vai se dar num contexto regional, não Atibaia sozinho. Sim, mas com certeza. Eu acho que, em resumo, ela é uma espécie de local de desenvolvimento de possibilidades que eu acho que, voltando para a nossa conversa, para os objetivos da nossa conversa inicial, eles podem sim promover a conexão desses pontos, desses triângulos e dessa figura tridimensional, que é a solução que a gente busca para a economia, para a sociedade, para a natureza, para a cultura e para a história. Eu diria que as áreas protegidas são uma parte fundamental dessa solução, mas é a colaboração, a integração, as pontes que podem viabilizar essa solução ou não. E eu acho que a área rural ela tem esse potencial e essa responsabilidade, seja com reservas privadas internas, próprias, de sua própria propriedade, reconhecidas oficialmente como RPPNs, ou com outros modelos de reconhecimento ou de gestão própria, lembrando sempre que a reserva privada pode ser uma parte apenas da propriedade, não é necessário, talvez nem interessante, ser a propriedade toda.
E também fazendo parte desses mosaicos de áreas protegidas e de interesses de conservação e de visitação, além da sua própria propriedade. Eu acho que esse caminho é a mensagem que eu deixaria de tentarmos construir mais essa ponte que você nos propôs hoje. A conservação pode ser beneficiária à produção agropecuária e ao turismo, e, sobretudo, nesse triângulo com essas 3 pontas. Perfeito. Bom, te agradecer essa participação no Encontro Memorável. O nome já diz que a gente precisa... É um encontro inédito, né? A primeira vez que nós sentamos e conversamos, mas não é por um acaso que estamos aqui, é interessantíssimo isso, e que esta percepção do mundo nos traga um mundo mais gostoso de viver. Eu acho que um mundo onde a gente tem a alegria, e o gostoso não é uma coisa fácil. Não acho que o mundo tenha que ser fácil. Acho que o mundo tenha que ser a alegria de construirmos estas pontes, estes lugares, porque bonito ele é. Vamos lá e voltamos para a nossa realidade. Vivemos num lugar bonito, mas que consigamos viver num mundo assim, um mundo que enxergue diferenças, que reconheça nas diferenças coisas interessantes, né? Reconheça na diferença das nossas histórias, né? Eu de um mundo rural, você de um mundo do meio ambiente, que se encontram. Claro, sempre você tem toda a razão quando você fala que nós nos encontramos há muitos anos, mas agora nós estamos trazendo uma outra vertente, né, que é o turismo, e eu já trago que você traz uma outra vertente, que é o pensamento colaborativo, que é essa gestão colaborativa do todo. Bom, isso quer dizer que nós vamos viver mais 60 anos criando moda, fazendo acontecer, e que bom! Eu trouxe para o estudo de caso Atibaia, mas para a região, né, que o mundo consiga essas pontes, essas conversas. Só tenho que te agradecer a nossa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo a iniciativa, estou sempre à disposição, interessado em contribuir.